Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 5 de junho, domingo, e este domingo, amados irmãos e irmãs, é o domingo de Pentecostes. Celebramos a festa dos dons, antigamente conhecida sobretudo no antigo Israel como festa das colheitas. Hoje o Espírito Santo de Deus é derramado em nossos corações. A igreja nasce, a igreja começa com toda certeza a realizar de fato a continuidade dos mistérios de Cristo no mundo, pois o Espírito Santo de Deus nos encaminha, nos encoraja, nos dá ânimo, nos leva ao entendimento da palavra, da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é uma alegria nos unirmos hoje para celebrar este mistério do amor de Deus em nossas vidas, que possamos sempre suplicar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, para que possamos assim verdadeiramente servir. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então celebramos a solenidade de Pentecostes, o dom, o amor sem fim de Deus derramado sobre os nossos corações. É o próprio Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, quem passa de fato a residir mais próximo de nós, em nosso coração, porque como diz Jesus, quem me vê, viu o Pai. Ele diz isso a Filipe. Nós podemos e devemos compreender. Aonde se encontra o Espírito Santo, se encontra também Jesus e o próprio Deus. Pois, como diz o Senhor por meio de sua palavra, nós, quem nos ama, quem te ama, ó Pai, viremos você e eu, o Pai e Jesus, melhor dizendo, virá o Pai e Jesus e morarão, habitarão em nossos corações. Eles habitam, de fato, a Trindade reside em nossa vida, em nosso ser, em nosso coração, porque somos imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses, mas somos filhos de Deus. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos reporta, nos coloca
diante do grande mistério de nossa fé. O dia de Páscoa, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Algo muito importante de refletirmos. Nada, ninguém, não são as portas fechadas, elas não são capazes de conter o Senhor. Jesus se põe no meio, Jesus se coloca entre eles, mesmo estando as portas fechadas. Os corações estão aflitos, angustiados, por quê? Porque ainda tem a lembrança da perseguição, da condenação, da morte cruel que Jesus viveu. Os discípulos têm essa imagem, estão amedrontados, reunidos no cenáculo. Mas Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Depois de dizer e desejar aos discípulos o shalom, a paz aos corações que estão aflitos, angustiados, Jesus então mostra-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegram por verem o Senhor. Aqui eles estão alegres, eles estão bobos, poderíamos assim dizer, diante de tamanho milagre, de tamanho sinal. E Jesus novamente diz para centrar-lhes, para trazê-los novamente ao centro, para que eles possam compreender, para que eles tenham de fato a compreensão. A paz esteja convosco. O próprio Senhor, o Cristo vivo, ressuscitado, é o Deus da paz. Ele vem trazer paz aos nossos corações. Ele vem nos trazer a paz. Depois, então, Jesus diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus nos envia em missão. Jesus nos encaminha para sermos arautos, discípulos do Evangelho, para sermos testemunhas dele no mundo. E ele não faz isto simplesmente dizendo. Ele nos capacita, ele nos dá a graça, ele nos encaminha, ele nos dá um defensor. O Espírito Santo, de fato, se torna um grande pedagogo em nossa vida, nos encaminha a realizar a vontade de Deus em nossa vida, pois Ele é Deus mesmo. Por isso Jesus diz: recebei, soprando sobre eles, aquele sopro nas narinas da Adamá, do barro, de Adão, da terra, aonde traz vida. Aqui, novamente, este sopro criador. Jesus dá vida novamente aos corações. Jesus traz ânimo. Ânimo é vida, alma. Traz alma aos corações. Alegria, paz, coragem, para que possam testemunhar. Recebei o Espírito Santo. E junto à graça do Espírito Santo, Jesus confere uma missão aos apóstolos. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Amados irmãos e irmãs, aqui nós percebemos de fato Jesus instituindo o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. A quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem retiver os pecados, eles lhes serão retidos. Os apóstolos passam agora a ter esta missão: perdoar, reconciliar com Cristo todas
as criaturas. Reconciliar com o Senhor todos os seus servos, todos os seus servos amados. Nós somos convidados a viver esta graça. Reconciliai-vos com o Senhor. Reconciliai-vos com Cristo. Nós temos também, amados irmãos e irmãs, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, a imagem de Pentecostes, agora narrada por São Lucas. Nós tivemos esta narrativa por meio do Evangelho a partir de São João, agora São Lucas diz. E São Lucas traz outros detalhes. São Lucas diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, 50 dias depois da ressurreição, eles se encontram reunidos em o mesmo lugar. De repente, vindo do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, enche o lugar onde eles se encontram. Então aparecem línguas de fogo que se repartem e pousa sobre eles. Todos ficam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Havia em Jerusalém alguns devotos judeus de todas as nações, de todos os lugares. Quando eles escutam os apóstolos falando, eles se perguntam: mas como é possível? Não são todos esses judeus? Como que nós escutamos na nossa própria língua? Amados irmãos e irmãs, eu te convido a fazer um exercício. Tome esta leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, e faça uma leitura comparando o que aconteceu quando o homem quis se colocar no lugar de Deus, com suas próprias forças, construir uma torre para alcançar os céus. Essa torre vem à ruína e uma única língua passa a se tornar confusão. As línguas já não se compreendem mais. Em Pentecostes nós vemos o contrário. O céu vem à terra. O céu vem ao encontro do povo, vem ao encontro dos apóstolos. E agora eles passam a falar uma única língua. E que língua é esta? Poderíamos nos perguntar. Com toda certeza, a língua universal que o Senhor nos convida a viver enquanto seus discípulos, enquanto apóstolos, é a língua do amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que o Espírito Santo de Deus dissipe as trevas de nosso coração, ilumine o nosso entendimento e aqueça o nosso coração para que possamos testemunhar com muito amor o Senhor que nos salvou, que nos resgatou e que nos deu vida nova nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.